Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Progcast, o podcast da Prog, nessa edição especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E nessa temporada a gente tem conversado com pessoas incríveis, falando sobre temas incríveis, e no episódio de hoje a gente vai falar uma pauta muito importante, que é o desejo de todas as empresas, pelo menos das que eu conheço, que é a conquista do engajamento das pessoas colaboradoras. E para conversar comigo, eu recebo aqui no podcast a Isabel Matos. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigado. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Que delícia. A Isabel, passando rapidão aqui, ela já tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado de trabalho, dando consultorias no desenvolvimento de talentos, falando sobre cultura organizacional, engajamento, desenvolvimento de lideranças também, enfim, e qualidade de vida das pessoas colaboradoras. Isabel, muito obrigado, então, novamente, por você estar aqui com a gente. E quando a gente fala de engajamento, eu acho que o principal ponto que a gente precisa deixar todo mundo na mesma página é definir o que é o engajamento de uma pessoa colaboradora. Porque muita gente pode associar, eu sou uma pessoa, um funcionário engajado, fico até tarde trabalhando, ou começo antes do meu trabalho, da minha jornada de trabalho. Trabalho sábado, trabalho domingo, para muito além dos dias normais de trabalho. E engajamento não é exatamente isso, né? Eu queria abrir nosso bate-papo com você, explicando um pouquinho pra gente o que é, de fato, o engajamento que as empresas tanto buscam nas suas pessoas colaboradoras. Excelente pergunta, eu acho maravilhoso começarmos por aí. Engajamento, Igor, é um envolvimento emocional, um envolvimento psicológico com a empresa. Pensa no time de futebol. Teu time perde, teu time está lá na Série C, como é o caso do meu, mas eu continuo engajada nesse time, eu não vou passar para o time adversário. Então, tem situações em que a gente está a empresa não está bem, a empresa está passando por um momento difícil, mas o meu amor pela empresa, o desejo que essa empresa realmente supere a crise e continue crescendo e prosperando, faz com que eu seja realmente um profissional engajado. O engajamento, ele não está realmente relacionado com eu fazer hora extra, com eu fazer o que precisa ser feito. Isso é o básico que é esperado no contrato de trabalho. Eu sou contratada para fazer aquele trabalho. Muitas pessoas, sim, engajadas, acabam trabalhando demais e dando demais e acabam que entram naquele nível de burnout, de esgotamento físico, mental, que não é saudável, nem para mim como profissional e nem para a empresa ter um profissional que está extrapolando seus limites físicos, emocionais, cognitivos, mentais, por querer se doar demais para a empresa. Então, o primeiro passo, engajamento, sim, é um envolvimento emocional, mas ele precisa ser visto de uma forma positiva e saudável para ambos. Porque nenhuma empresa fica bem se o profissional começar a ter... A gente sabe que teve um número muito grande de burnout, que a ansiedade está crescendo de uma forma acelerada no Brasil e no mundo, número de depressão. Então, a gente precisa que tenha um ambiente saudável em que a gente consegue, querendo o bem da empresa, querendo que a empresa prospere, poder também entregar o meu melhor, porque eu sei que a empresa também quer que eu prospere. A empresa também quer o meu bem e cuida de mim. Excelente. E quando a gente pensa em construir ambientes que fazem com que esse engajamento das pessoas que trabalham na empresa seja orgânico, seja natural, quais são os pilares, qual que é a base dessa cultura organizacional que leva ao engajamento? Claro que a gente tem vários cenários, a gente tem várias empresas e cada uma com as suas necessidades, mas existe uma base em comum. Primeiro, a primeira pergunta, existe essa base em comum de uma cultura organizacional que traga, de fato, esse vestir a camisa de uma forma orgânica? E se sim, qual é essa base? Quando a gente fala em cultura organizacional, aí é importante se definir também o que é cultura, né? Total. Cultura é o nosso jeito de fazer as coisas. Aqui na Prodigy existe uma cultura, na Vanguardem existe uma outra cultura. Existem valores que normalmente são estão em comum, tanto na Vanguardem quanto na Prodigy, por exemplo. Mas é importante que a gente tenha as pessoas que estão alinhadas com aquilo que importa para mim.
Então, quando a gente fala em cultura organizacional, eu estou falando os valores que importam, o que alicerça a minha tomada de decisão, o que me motiva. Se eu estou numa empresa que eu sei que a comunicação é a base de tudo, como é a Progic, eu vou querer ter, no mínimo, um vínculo de confiança entre as pessoas que trabalham aqui. Então, quando a gente olha quais são os valores da empresa, a Vanguard pega, o nosso propósito é unir forças. Na hora que vocês me chamam para fazer um podcast em que a gente vai levar uma mensagem que vai contribuir com empresas do Brasil inteiro, é claro que eu venho muito motivada, né? Porque está dentro do meu propósito, está dentro dos meus valores. A mesma coisa na empresa. O que motiva uma pessoa numa empresa, o que motiva uma empresa, o diferencial que ela faz, não é o mesmo que uma outra vai fazer. Então, eu tenho que ter um alinhamento de valores. Essa é a primeira base. A partir do momento que eu tenho um alinhamento de valores, eu estou numa empresa que faz sentido para mim trabalhar lá, porque eu sei que o que ela entrega para a sociedade é algo que para mim faz sentido entregar também. Então, a gente, ainda ontem, falando aqui no Concar, teve uma palestra da Leia que ela falava sobre, que é da Light Source, que também é uma empresa de cultura organizacional, que ela falava sobre que antigamente a gente fazia, a visão era dar lucro para os acionistas. Hoje não. Hoje a visão dos negócios de empresas bem-sucedidas é o que eu entrego para a sociedade, como que eu torno o mundo melhor através da minha empresa. E as pessoas cada vez os mais jovens principalmente, eles querem estar numa empresa que torna o mundo melhor. Então, a tua empresa torna o mundo melhor através da comunicação, facilitando a comunicação entre os colaboradores de uma empresa. A minha torna o mundo melhor, unindo forças entre profissionais que vão trazer bem-estar, e isso faz com que as pessoas queiram trabalhar comigo. Agora, quando a gente fala em elementos de engajamento que contribuem para princípios e pilares de engajamento, existem sim, muitos bem importantes. Confiança, comunicação, existem elementos de engajamento que começam com clareza, transparência, eu sei o que esperam de mim no ambiente de trabalho. Esse é o primeiro elemento mais básico que tira a pessoa de um estado de estresse muito grande, de ficar pensando, o que será que eu tenho que fazer? Quando a empresa comunica com clareza, eu espero de ti isso, pronto, diminui a ansiedade, diminui um monte de situações de estresse emocional que não são necessárias porque eu sei que é isso. Um outro elemento de engajamento que ele é muito básico e que muitas empresas descuidam, eu tenho os materiais necessários, os recursos necessários para executar o meu trabalho. Imagina que tu trabalha numa empresa que o computador leva 3 horas para ligar, que o sistema é lento e que tu precisa se comunicar com os clientes lá fora e tu não tem o que é necessário para se comunicar. Isso gera desengajamento, porque eu estou numa empresa que não me dá o mínimo necessário. Então, me ajuda a focar no que é importante e parar de perder tempo com o que é tua obrigação como empresário me proporcionar, né? Então, o engajamento, ele atende tanto as nossas necessidades de... Quando eu tenho uma pessoa engajada, eu sei que a empresa está atendendo minha necessidade mais básica, quanto a minha necessidade de desenvolvimento individual e a minha necessidade de pertencer e colaborar com pessoas que estão fazendo a diferença através do meu trabalho também. Então, passa por vários níveis, né? E é importante que na cultura organizacional a gente esteja atento a tudo isso. Excelente, excelente. E eu acho que uma das grandes dores das pessoas que trabalham com comunicação, com gestão de pessoas, é conseguir um diagnóstico de engajamento e principalmente mensurar o que seria engajamento. E como que a gente pode auxiliar essas pessoas em mensurar o engajamento através de não só de números, taxa de abertura e tudo mais, mas o que poderia ser mais palpável na hora de um relatório, na hora de medir felicidade, por exemplo. Não se mede felicidade. Como que a gente pode traduzir isso para que o engajamento, a cultura organizacional seja vista como estratégica dentro das empresas para quem não cuida de engajamento e cultura organizacional? No bom popular, como que a gente convence a diretoria e os CEOs a investirem e terem esse olhar com mais cuidado para essa área? A tua pergunta me deixa muito feliz porque eu também atuo na People Tech, que é uma vertical lá da ACAT, que une várias empresas de tecnologia na área de gestão de pessoas e que oferecem soluções justamente para que o RH se torne mais estratégico. Como que uma pessoa que trabalha na área de gestão de pessoas vai se tornar estratégica se não tiver uma tecnologia que me apoia
para poder contribuir com o que eu quero de resultado. Então, esse mensurar o engajamento, existem tecnologias que a gente consegue medir clima, que a gente consegue medir como que um reconhecimento pode me trazer um bem-estar melhor. E aí, voltando um pouquinho para o engajamento, um dos elementos de engajamento, que é Gallup, que é o instituto que mais pesquisa a área de engajamento no mundo inteiro, diz que é importante, eu ser reconhecido pelo menos uma vez por semana pelo meu líder, pelo trabalho que eu realizo, um reconhecimento positivo. É possível que o líder lembre de fazer esse reconhecimento semanal para todos os colaboradores? As pesquisas dizem que não. Por quê? É o elemento que é menos atendido quando a gente vai mensurar. Quantas vezes tu foi reconhecido pelo teu líder na última semana? As pessoas falam, nossa, faz 3 meses que eu não sou reconhecido. E às vezes faz mais de 3 meses. Então, existe tecnologia que contribui para a felicidade, voltando para a tua pergunta, de uma empresa que inclusive apresentou essa tecnologia no passado no People Tech Summit, que lembra os líderes de fazer esse reconhecimento. Então, eu quando dou treinamento para liderança, eu falo, faz uma planilha lá e coloca todos os teus liderados e lembra que tu reconheceu e valorizou. E não é reconhecimento vazio, né, Igor? Não é chegar e falar, olha, muito bem, gostei do teu casaco, muito bem, que legal. Não, tem que ser um reconhecimento que seja autêntico, verdadeiro. Que legal a forma como tu olha nos meus olhos quando a gente conversa. O quanto que isso faz a diferença para mim, faz com que eu me sinta à vontade. Então, eu dar um reconhecimento que mostra o diferencial daquela pessoa contribui muito para a felicidade. E aí, além da tecnologia, como tu falou, a gente tem muita tecnologia para mensurar e realmente as tecnologias precisam se conversar para que atenda a estratégia do negócio, que essa é uma grande dor que o RH tem hoje. Como que eu tenho tanta tecnologia e elas não dão para mim a imagem e o resultado que eu preciso para poder contribuir e influenciar o diretor, os conselheiros, toda a parte que está na estratégia da empresa, das decisões que a gente precisa tomar. Então, a felicidade a gente mensura no sorriso, no bem-estar, no quanto que as pessoas estão se comunicando, no ambiente leve, no quanto que as pessoas têm vontade de vir trabalhar, no quanto que as pessoas sentem vontade de ficar mais, não porque eu estou fazendo hora extra, eu estou sobrecarregado e aquele peso, mas porque está gostoso estar aqui na empresa. A gente quer, depois da empresa, continuar se encontrando, né? Nós aqui no Concar, todos nós nos encontrando e nos reunindo e vendo tantas empresas que estão com as pessoas engajadas, porque faz sentido a gente estar fazendo a diferença. Não, excelente. E é muito isso, é a gente conseguir criar um ambiente produtivo, eficiente, que gere lucratividade, mas sem sugar a alma das pessoas colaboradoras, né? É criar um ambiente legal, que as pessoas gostem de estar lá e que elas cumpram suas jornadas de trabalho no horário que precisam, não precisam abdicar das suas vidas pessoais para conseguirem fazer as entregas, as metas. É importante ter metas audaciosas, mas ao mesmo tempo encontrar esse equilíbrio para que a gente crie um ambiente, uma cultura mais humana, e isso leva o engajamento de forma orgânica, natural, né? Excelente. Zé, queria agradecer demais a sua participação aqui no podcast. Para a gente encerrar, a gente sabe que não existe receita de bolo ou fórmula mágica, mas que dicas que você pode compartilhar para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas darem o pontapé inicial na hora de criar uma gestão de pessoas com foco no engajamento? Algumas diquinhas básicas, points rápidos para a galera terminar esse podcast já ali anotando. Então, pessoal, separa o papel e a caneta para anotar, porque a gente vai encerrar. Eu queria encerrar assim, com essas diquinhas assim, para as pessoas começarem a prestar atenção a partir de agora, para gerar um ambiente mais engajador. Quais são essas dicas? Tem várias, mas acho que se a gente pegar o principal, estimule uma comunicação clara dentro da empresa. Mais importante do que avaliação de desempenho são conversas constantes, conversas construtivas em que eu mostre para a pessoa que está comigo que eu me importo com ela. Porque assim como eu me importo com ela, ela também vai se importar com o resultado dos negócios.
Respeito, confiança, comunicação, transparência são valores que apareceram principalmente depois da pandemia. A gente viu o quanto de empresas que começaram a falar com clareza: olha, a situação não está legal e a gente precisa de vocês junto conosco nesse momento. As pessoas continuam esperando isso. Então, conversas constantes, mesmo que sejam conversas difíceis, vá depositando através desse reconhecimento que a gente conversou tanto que é importante, depósitos diários, depósitos semanais positivos nas pessoas, para na hora que eu precisar falar: olha, aqui tu não pisou bem, aqui não foi legal. Ela está tranquila, porque ela sabe que tu estás preocupada com o desempenho dela. Comunicação, transparência, confiança e respeito. Eu acho que são a base para a gente poder ter uma cultura organizacional que contribua com o crescimento individual e com o crescimento dos negócios. Excelente, Isa, arrasou. Muito obrigado pela companhia. Tá anotado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre todos esses pontos que a Isa trouxe para a nossa conversa? Acessa o endomarketing.tv e todos os conteúdos e materiais ricos que tem lá no blog. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui do Projecast, nessa edição especial em parceria com a ABRH Santa Catarina. Muito obrigado e até lá!